Deus, que há muito, em muitas ocasiões e de muitos modos falou aos nossos antepassados, por intermédio dos profetas, no fim desses dias nos falou por intermédio de um filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o sistema de coisas. Ele é o reflexo da sua glória e a representação exata do seu próprio ser. E sustenta todas essas coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito uma purificação pelos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, de modo que ele se tornou melhor do que anjos, a ponto de ter herdado um nome mais excelente do que o deles. Por exemplo, a qual dos anjos disse ele alguma vez: Tu és meu filho, hoje eu me tornei teu pai. E novamente, eu é que me tornarei seu pai, e ele é que se tornará meu filho. Mas ao trazer novamente o seu primogênio à terra, ele diz: E todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Agora o Deus de paz, que com o sangue de um pacto eterno tirou dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus, vós, equipe com toda coisa boa para fazer a sua vontade, realizando em nós, por intermédio de Jesus Cristo, aquilo que é bom e agradável à vista, e ele seja glória para todos sempre. Amém. No entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote das boas coisas, que se realizaram por intermédio da tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos, isto é, não desta criação. Ele entrou no lugar santo, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o seu próprio sangue, de uma vez para sempre, e obteve para nós um livramento eterno. Pois o sangue de bodes, e de touros, e de cinzas, de uma novilha aspergida sobre o aviltados, santifica até a purificação da carne. Quanto mais o sangue do Cristo, o qual, por intermédio de um Espírito eterno, se ofereceu a Deus sem mácula, purificará as nossas consciências de obras mortas, para que prestemos serviço sagrado ao Deus vivente. De modo que é por isso que ele é o mediador de um novo pacto, a fim de que, por ter havido uma morte para seu livramento por meio de resgate das transgressões sobre o pacto anterior, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Pois, onde há um pacto, precisa ser provido a morte do pactuante humano. Porque o pacto é válido e baseado em vítimas mortas, visto que nunca está em vigor enquanto o pactuado homem está vivo. Por conseguinte, tampouco o pacto anterior foi inaugurado sem sangue. Pois quando todo mandamento segundo a lei tinha sido anunciado por Moisés a todo o povo, ele tornou o sangue de novilhos e de bodes com água e lãs escarlates e isopo, aspergindo o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue do pacto de Deus, preceituou para vós. E ele aspergiu igualmente com sangue a tenda dos vasos do serviço público. Sim, quase todas as coisas
são purificadas com sangue segundo a lei. E a menos que se derrame sangue, não há perdão para o ser humano. Jesus é o sangue perfeito. Ele deu sua vida por toda a humanidade. Todo aquele que aceita o resgate de Cristo, este poderá ter o perdão dos pecados. Esse perdão dos pecados é movido pela consciência pura. Sim, uma consciência que exime de pecados todas as ações que cometeu no pecado. Esse terá que vir com a consciência limpa. Sim, demonstrando isso ao ser batizado em público diante das pessoas e diante de Deus, uma demonstração, sim, de perdão de suas falhas, que realmente quer ser perdoado. Porque Cristo entrou não num lugar santo feito por mãos, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, para oferecer agora por nós perante a pessoa de Deus. Nem é próprio que ele se ofereça muitas vezes, como de fato o sumo sacerdote entra de ano em ano no lugar santo, com o sangue que não é o seu próprio. Se não teria de sofrer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora ele se manifestou uma vez para sempre, sim, na terminação do sistema de coisas para remover o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como está reservado aos homens morrer uma vez para sempre, mas depois disso no julgamento, assim também foi oferecido Cristo uma vez para sempre, para levar os pecados de muitos, e na segunda vez que ele aparecer, será a parte do pecado e para os que seriamente procuram uma salvação. Também cada sacerdote assume seu próprio posto, de dia a dia, para prestar serviço público e para oferecer os mesmos sacrifícios muitas vezes. Visto que este nunca pode tirar completamente os pecados. Mas este homem, Jesus, ofereceu um só sacrifício pelos pecados perpetuamente e se assentou à direita de Deus. Daí em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo a seus pés. Porque é por meio de uma oferta sacrificial que ele aperfeiçoou perpetuamente os que estão sendo santificados. Quando chegamos ao Cristo, chegamos não em algo que podemos apalpar como um templo feito por mãos humanas, pois não chegastes ao que pode ser apalpado, e que tenha sido incendiado com fogo. E a nuvem escura, intensa escuridão, é uma tempestade. E com clangor de trombeta, ouvi, imploraram que não se lhes acrescentasse nenhuma palavra, pois o mandamento não lhes era suportável. E se algum animal tocar no monte, terá de ser apedrejado. Também, tão terrível era o espetáculo que Moisés disse: estou atemorizado e tremendo, pois vós vos chegastes ao monte Sião, a uma cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial, miríades e miríades de anjos, em assembleia geral e a congregação dos primogênitos que foram alistados nos céus, e ao Deus e juiz de todos, a vistas e vidas espirituais dos justos que foram aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus, sim, o sumo sacerdote, rei reinante ao lado de seu Pai. E eu vi no meio do trono das 4 criaturas viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que significam 7 Espíritos de Deus,
os quais têm sido enviados à terra inteira. E ele foi e tirou imediatamente da mão direita daquele sentado no trono, e ao tomar o rolo, as 4 criaturas viventes e os